bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, o vídeo vai ser bem curtinho porque é só uma mensagem pequena, só que eu queria passar para vocês aí, os irmãos aí, o que o nosso Pai nos pede, né? Uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, né? Fácil não, é difícil, é muito difícil, não é fácil, mas é uma coisa simples que Ele pede, que está escrito, uma coisa simples que está escrito, né? Vou ler um pedacinho do que Ele não quer que faça e depois a continuação da própria palavra do nosso Pai, do nosso Criador, dizendo o que Ele quer que faça. Então Ele diz assim: de que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Criador, né? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Principalmente bode, né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesados, já estou cansado de as sofrer. Agora, bom, aí continua. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, falações, né? Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Bom, isso é o que Ele não quer que faça, né? Tá? O Criador, Ele é claro. Isso aí, para quem não sabe, né, é um texto muito comum, né? É muito conhecido, que é o capítulo 1 de Isaías, né? No capítulo 1 de Isaías ele fala tudo isso aí. Agora ele próprio, na continuação, né, na continuação, sem pular lado nenhum, depois que ele termina aqui, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, aí agora vem embaixo o que ele quer que faça: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde então e ergui-me, no caso, e olha para mim, né? E venha então a mim, né? Diz o Criador: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, né? Então, esse que é a mensagem para vocês, meus irmãozinhos aí, minhas irmãzinhas, né? Uma coisa que uma palavra do nosso Pai, né, que está escrito. E aqui não é alguém que falou porque achou que era bom falar isso aí. Aqui é o próprio Pai falando pela boca vamos falar a palavra sem blasfêmia, né? Pela boca do vidente profeta. Profeta é o que profere, e o vidente é aquele que vê o futuro. E esses homens eram levantados pelo nosso Criador: Isaías, Jeremias, Zacarias, Amós, né? E entre tantos outros, né? Daniel, que eram pessoas do nosso Criador, levantado pelo nosso Criador, eram o oráculo do Criador, é aquele que falava, que o Criador falava pela boca dele. Então aqui é o próprio Criador falando mesmo pela boca de uma pessoa, de um filho dele, né, que foi levantado para falar. Então eu dou mais credibilidade ao Pai quando ele fala pela boca dos profetas, né? Já que está como profeta, vamos falar. Vidente, para quem não sabe, fica um pouco fica pensando que é vidência, adivinhações, né? Adivinhação é uma coisa, vidência é outra. Nesse caso aqui, e profeta é outra, né? Então eu sou profeta porque eu estou falando. Isso não significa que eu sou vidente, que eu estou vendo o futuro. Porque o tempo das profecias, das vidências e tal, só foram até João Batista, está escrito também, né? Mas esse é outro assunto, é outra parte, né? Para já fica aqui só o meu
meu boa tarde, meu boa noite, o meu bom dia, com uma passagem simples, uma passagem que está aqui, que você pode ler tudo, né? Até convém, o certo é você ler tudo que está escrito, para você não ficar repetindo coisas que as pessoas a vida toda passaram para a gente, passaram a mim, que me enganaram a vida toda, né? A gente passa a ler, a gente passa a conhecer, a gente passa a ouvir, a gente passa a ficar na confusão e só repetindo coisas que nos foram ensinadas sem nenhum respaldo, sem nenhum amparo das escrituras, infelizmente, né? Eu respeito todos os meus irmãos, eu respeito a fé de cada um, eu respeito a vida de cada um, tem aquilo que quiser. A minha única missão que foi imposta pelo nosso Salvador, mas peraí, você está falando que foi imposta para você? Não, foi imposta a todos nós, irmãos. Foi imposta a todos nós. Que foi o quê? O que o Salvador disse? Ide e falai a todos sobre as coisas sobre a vida eterna, né? Sobre a boa nova, né? E as pessoas fazem o contrário, é vinde e escutai. Não está escrito isso. É ide e falai. Eu estou indo agora até a sua casa aí, através da internet, e estou falando para você isso. Ninguém está vindo a mim. E nem quero que venha. Se seja alguém que venha pedir alguma coisa aqui na minha porta, que eu puder ajudar, né, uma comida, um mantimento, alguma coisa, aí é diferente. Mas sobre as coisas do nosso Pai, sobre as coisas da vida eterna, devemos ide e falai, ide e anunciai, né, o Evangelho, né, falou Evangelho, mas é a boa nova, né? Então essa mensagem que eu queria passar para vocês e desejar uma continuação de uma boa, para quem é de noite, uma boa noite, para quem é de dia, um bom dia, para quem é à tarde, uma boa tarde, né? E vamos ter discernimento, entendimento das coisas do nosso Pai, né? Porque naquele dia, naquele grande dia, né, não haverá eu aqui, o Jefferson aqui, para advogar por ninguém, e nem quero, e também ninguém vai advogar por mim. Vai olhar para trás, vai estar todo mundo na filinha lá, os pastores, os padres, a nossa família, vai estar todo mundo na filinha, cada um é individual com o nosso Pai. Por isso que a fé é individual de cada um, mas nós devemos exortai-vos uns aos outros todos os dias, falar, orar ou falar, que é a mesma coisa, sem cessar em todas as circunstâncias, uns aos outros, sobre as coisas do Pai, sobre as coisas que eu vos ensino. São palavras do nosso Salvador. É só ler lá os evangelhos lá e a carta de Paulo aos Efésios, aos Romanos, né, Gálatas e tal. Você vai lendo, você vai aprendendo muita coisa que foi omitido, mentido e obscurecido pelo sistema, infelizmente, pelo sistema religioso, que deveria ser a continuação do nosso Salvador aqui na Terra, mas não é, porque o modelo é outro. O modelo é totalmente, eu posso dizer que é o contrário. Tá bom? Meus irmãozinhos, o vídeo era para ficar pequeno, ficou um pouquinho grande, mas eu desejo a paz e o entendimento do nosso Pai, do nosso Criador, a todos vocês, e até a próxima.